E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mister Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um animal muito poderoso, tá? Pequeno, mas indestrutível. Estamos falando dele, um dos mais temíveis e também um dos mais amados caramujos dentro do nosso querido aquarismo, que é o caramujo trombeta, né? Esse caramujo desperta muita discussão no aquarismo. E desde já, pessoal, eu já peço para vocês comentarem aqui embaixo para falar aí um pouquinho o que vocês acham desse animal. Se vocês gostam, não gostam, deixa aí os motivos pelos quais vocês gostam ou não desse animal, tá? E nesse vídeo também eu vou dar a minha opinião sobre esse bichinho e também um pouquinho da minha experiência, né? Na verdade, um pouquinho não, né? Na verdade, eu tenho uma vasta já experiência com esse bicho e atualmente eu me surpreendi ainda mais. Por isso até que eu resolvi fazer um novo vídeo sobre o trombeta. Vamos lá, galera. Bom, vamos começar com o que aconteceu agora há pouco tempo aqui em casa. Por exemplo, eu desmanchei um dos aquários daqui e, obviamente, a gente pega o substrato, era até um substrato fértil da Indus Pharma, a gente lavou, ficou secando por meses no sol. Eu acredito que tenha ficado uns 2 meses, mais ou menos, talvez um pouco menos, um pouco mais, não sei, mas foi mais ou menos dentro dessa ideia. E ele ficou bem seco, óbvio, mas eu acredito algum ponto úmido continuou dentro desse substrato, que foi o ponto úmido o suficiente para manter alguns exemplares vivos por todo esse tempo, tá, pessoal? Não tô mentindo. Quem já teve esse bicho, já tentou até mesmo exterminar esse animal dentro do aquário, sabe que é muito difícil, tá? Então o que aconteceu? Eu montei um novo aquário recentemente, utilizando esse substrato que foi lavado e secou, talvez tenha molhado de novo por causa da chuva, não sei, só sei que boa parte dele estava muito seco. Quando eu coloquei ele dentro do aquário novo, enchi, deu aí uns 2, 3 dias e estava lá alguns caramujos trombetas. Me deparei com 3 no vidro, ou seja, com certeza vieram do substrato. Ah, Lincoln, mas se não vieram aí com as plantas? Eu não coloquei plantas no início, até porque eu estava sem plantas e só coloquei apenas o substrato. Não coloquei tronco, nem pedra, eu estava providenciando tudo isso ainda. Então só coloquei substrato, enchi e fim de papo. Então, para minha grande surpresa, eu pude presenciar esses bichinhos aí dando o ar da graça depois de tanto tempo em situações bem precárias, né? Quem nunca presenciou um caramujo aí, né? Depois de ter lavado um substrato, não ter visto e tudo mais. Acontece mesmo. Só que o trombeta, ele é diferenciado, pessoal. Ele é muito diferenciado, porque o bicho ficou por muito tempo, passou pelo sol, o substrato estava bem seco, mas com certeza ele encontrou ali algum pontinho úmido que foi o suficiente para mantê-lo vivo por todo esse tempo, né? O caramujo trombeta, galera, é um animal que desperta muito amor e ódio por vários aquaristas. Por minha parte, eu simplesmente adoro esse bicho. Eu gosto de vê-lo se movimentando por dentro do aquário. Para mim, ele é um excelente limpador, é um ótimo funcionário. Por quê? O que ele vai fazer ali dentro? Ele vai comer restos de plantas, por exemplo, aquela planta que começou a definhar, começou a soltar algumas folhas, vai cair no substrato e vai comer. E isso é ótimo, né, pessoal? Porque isso evita e muito que vocês fiquem lá sifonando o aquário o tempo todo. Tem um pessoal aí que é um pouquinho cri-cri com isso, né? Não gosta de ver nada sujo no substrato, tá sempre metendo ali uma mangueirinha para tirar. Não tem necessidade, tá, galera? Pessoalmente falando. Mas o trombeta, ele vai ajudar bastante nessa função. É claro que tem a seguinte também situação. Quando vocês pegam um trombeta e colocam dentro dos seus aquários e começa a acumular muita matéria orgânica, isso aí é um ótimo chamariz para a reprodução em massa desses bichos. Ou seja, quanto mais matéria orgânica tiver dentro do aquário, ou seja, quanto mais sujeira tiver, mais vão se multiplicar. Não tem jeito, tá? Esses caramujos são danados, eles adoram comer restos de comida, peixes que partiram para outro mundo,
restos de plantas que definharam, mas olha que interessante, eles não atacam as plantas, e isso é ótimo, né, pessoal? Eles só vão comer aquela folhinha que já era, que já não tem mais jeito, já caiu ali pelo substrato do aquário, então eles vão detonar, tá? Mas plantas vivas eles não comem, pelo menos os meus aqui nunca comeram. E tem a questão também de quanto mais tiver saúde nas plantas, menos eles ligam para tentar se alimentar dessas plantas, tá? Eles preferem a facilidade. Então, se a planta está muito bem, está saudável, está no seu esplendor, nenhum caramujo vai tocar nessas plantas, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. O caramujo trombeta, ele vive em situações adversas. E eu puxei ver pessoalmente esse animal aí saindo, dando ar da graça depois de muito tempo. Com relação ao parâmetro, cara, esse bicho vive em qualquer tipo de parâmetro. É claro que não naquele extremo, água muito quente, água muito gelada também, mas dentro ali do tolerável para todo tipo de sistema de aquário, eles vão sobreviver, vão viver muito bem, tá? Então, para vocês evitarem a mega população que isso pode acontecer, é só realizar TPAs com frequência, fazendo certinho para evitar o excesso de matéria orgânica, evitar ficar lotando de comida, jogando muita ração para os seus peixes, porque eles vão se alimentar do resto de comida também. Evitar superlotar o aquário, onde a filtragem não vai dar conta, então a água vai começar a ficar turva, vai começar a dar mau cheiro, vai ter matéria orgânica, então isso é um ótimo terreno para os caramujos trombetas, tá? Por isso tem muita gente que odeia, porque às vezes passou por uma situação um pouco desagradável, de uma mega população, por causa da matéria orgânica, tá? Então não é culpa deles, é culpa do aquarista em específico, que está ali cuidando do aquário e às vezes comete uns errinhos, deixa de fazer uma TPA, superlota o aquário, joga muita ração, então isso daí vai causar a superpopulação dos caramujos trombetas. E eles possuem mais hábitos noturnos. Então, se vocês pegarem o seguinte, são caramujos que vivem debaixo do substrato. Se vocês apagarem as luzes dos seus aquários, marca um tempinho aí, 2 horas, 3 horas, vá dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Liga a luz do celular, alguma coisa do tipo. O vidro está tomado de caramujo trombeta. O substrato já não é mais o mesmo. O substrato se tornou de caramujo trombeta. É um negócio doido ali dentro, tá? Às vezes a gente fica se perguntando, cara, como saiu tantos caramujos trombetas assim? São muitos. Então isso aí é muito fator de matéria orgânica em excesso dentro do aquário, tá bom? E pra galera que quer eliminar esse bicho, vai sofrer, porque não vai conseguir com tanta facilidade. Existem aí alguns remédios específicos, mas não cabe a mim dizer quais são, até porque eu não vejo problema nenhum em ter esse bicho dentro dos seus aquários, tá, galera? Peixes que pegam caramujos também é difícil. Eu diria que até o baiacu tem certa dificuldade, dependendo, é claro, do tipo de baiacu. Se for aquele baiacu mais ignorante, mais bruto, ele vai pegar a concha e vai quebrar, tá? Mas, por exemplo, uma mocinha é difícil de pegar esse bicho, tá? Pode ser que aconteça? Claro que pode. Mas ela vai preferir muito mais a facilidade de pegar um caramujo fisa, um ranchorne, né? Que são muito mais tranquilos de serem pegos. Que ali ela pega um desses caramujinhos e chupa o bicho de dentro da concha, que é muito mais fácil do que fazer isso com um trombeta. E o mesmo vale para peixes que partem as conchas. Para o baiacu é muito mais fácil pegar um fisa também, um ranchorne e quebrar a concha deles. Porque só um leve apertãozinho que a gente dá nessas conchas, elas já quebram, né? O do trombeta já não é tão simples. Experimentem pegar uma concha vazia de um trombeta, por exemplo, e aperta para ver se vocês conseguem quebrar com facilidade. Talvez, se aplicar muita força, até consigam, mas não é tão fácil assim. É difícil. Então, para nós seres humanos, que já é difícil quebrar uma concha de trombeta, e olha que a gente tem muito mais força do que um peixe pequeno, né? Imagina um peixe. Então, é uma armadura incrível que esse bicho tem, um animal extremamente adaptável. Ele se adapta muito bem a temperaturas altas, temperaturas mais baixas, pH alcalino, pH ácido, GH baixo, GH alto. Cara, não tem
muita distinção sobre parâmetros para esses bichos. Eles vivem em muitas situações, tanto um aquário totalmente equilibrado quanto um aquário totalmente desequilibrado. Então não tem jeito, é um animal. E para quem gosta, eu diria que é um ótimo substrato fértil ambulante, né? Um substrato fértil vivo. Por que que eu falo isso? Isso eu já até falei em alguns outros vídeos. Quando vocês pegam um trombeta e tem uma população interessante dentro de um aquário, eles vivem, na maioria das vezes, dentro do substrato. Então, se vocês pegarem uma areia fininha aí, ou até mesmo um basalto de granulometria maior, então se vocês pegarem esses bichinhos aí, eles vão defecar dentro do substrato, eles vão cavar dentro do substrato. Então isso é um ótimo aliado para as plantas. Por quê? Quando um animal como esse está cavando, ele está gerando caminhos pelo substrato. Consequentemente, ele está facilitando o enraizamento das plantas. Então as raízes vão conseguir chegar a muito mais longe, né? Então assim, eles não vão fazer milagre no aquário plantado, obviamente que não, tá, galera? Mas eles serão grandes facilitadores nesse processo. O fato deles defecarem também no substrato serve como matéria orgânica e alimento para as raízes das plantas. Então elas vão se nutrir através desses dejetos, né, que os próprios trombetas vão deixando pelo substrato. E geralmente eles fazem isso dentro do substrato, onde as raízes ocorrem, né? São ótimos benefícios que vocês podem estar aí trazendo para os seus aquários, tendo os caramujos trombetas. Mas é aquilo, é uma faca de dois gumes. Como eu falei anteriormente, pode ser que dê muito errado devido ao excesso de matéria orgânica. Então, vocês acabarem perdendo o controle e dando muitos problemas dentro dos seus aquários, a ponto de que não tem nem mais substrato, só tem trombeta. Isso acontece, tá, galera? Tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês com relação ao trombeta. São animais incríveis, eu acho muito bonito, tá? Eu acho que passa um aspecto bem natural para dentro do aquário, ajuda as plantas, então eles são grandes aliados, ajudam a manter o equilíbrio dentro do aquário, é claro, se vocês souberem equilibrar tudo ali dentro. O aquarismo é isso, é o equilíbrio de todas as coisas, né? Tanto no fotoperíodo, na alimentação, na quantidade de peixes, numa boa filtragem também, tudo é o equilíbrio. Então os trombetas não são animais que serão seus inimigos. Se vocês souberem utilizar muito bem, eles serão ótimos aliados em todos os aspectos, tá bom? Então é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima!